pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. Eu tenho o prazer aqui de fazer um repeteco com meu caro amigo Gilberto Jabur, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é professor e tem um prazer enorme de ser colega dele na Faculdade de Bela Vista, né? Isso aí. Na melhor faculdade de Direito do Brasil hoje, que é um projeto novo, mas que é um projeto muito sério, né? E nós vamos tratar hoje, Gilberto, de uma questão muito focada no direito civil, até porque você é um civilista, mas como isso afeta os contratos empresariais, né? Falar um pouco da surrexio e da suppressio, né? Porque a gente sabe que existe uma jurisprudência hoje que vem começando a tomar força, tomar volume e que ela vem afetando os contratos empresariais e está muito relacionada ao comportamento das partes na hora de fazer cumprir, executar um contrato que foi celebrado previamente, né? É isso aí. Bom, é um prazer estar com você novamente, falando de temas sempre interessantes, né? Suppressio e surrexio são aspectos da boa-fé, praticamente subprincípios da boa-fé que não estão previstos na lei propriamente, mas a gente tira da essência desse princípio, né, a observância da coerência de comportamentos e, mais do que isso, né, do exercício de direitos ou de posições subjetivas ao longo do tempo, sendo mais simples e entrando em exemplos. Eu posso ter um direito, eu posso estar dentro do prazo prescricional, decadencial para exercer esse direito, mas eu não exerço. E ao não exercer esse direito, e a gente está diante de uma inércia qualificada, eu crio na outra parte, então a gente está no ambiente contratual, naturalmente, uma expectativa verdadeira, real, legítima de que eu não vou exercê-lo. E aí acontece um fenômeno muito interessante. Essa minha inércia, ela equivale a uma renúncia. Então imagine o seguinte, um exemplo, uma operadora de plano de saúde, ela, apesar de saber que um dependente de uma pessoa que faz jus ao plano de saúde já ultrapassou a idade limite, 18 anos ou 24 anos, ela continua oferecendo tratamento para essa pessoa por mais 10, por mais 15, por mais 20 anos. A jurisprudência já disse, olha, você não precisaria, mas a partir do momento que você continuou a tratá-lo como dependente, você cria uma expectativa de que ele assim continuará. E aí, outros aspectos marginais, quer dizer, você trocar de plano hoje em dia é uma coisa complexa, difícil, onerosa, preocupante. Então, o que acontece aí? Surge para esse rapaz, que foi aceito até então pela operadora, um direito como consequência da perda do direito da outra parte. Então, para a operadora, houve a suppressio, que é uma espécie de renúncia tácita. E para ele, surge um direito contraposto, como se fosse o reverso da moeda, a surrexio. Né? Na verdade, a origem da suppressio e da surrexio vem do direito alemão. Eu não vou correr o risco aqui de pronunciar os termos, mas enfim. E isso se espalhou como vertentes importantes da boa-fé, como aspectos parcelares da boa-fé. Então, a gente poderia dar vários exemplos. Por exemplo, um acordo de cotistas, que estabelece um prazo maior ou menor para pedir contas, que estabelece condutas, direitos e obrigações, e que estão ali no papel e não são exercidos ao longo de vários anos, durante os quais você acaba criando uma expectativa de que aquela omissão se consolidará, e você toca a tua vida de uma maneira e o sócio de outra. E de repente você diz, opa, esqueci que eu tenho esse direito. Vou exigir uma prestação de contas dos últimos 10 anos, porque eu posso, está no Código de Processo Civil. Mas espera um pouco, não é a prescrição que vai orientar se você tem ou não tem o direito. É o teu comportamento. Ele não é coerente com aquela expectativa que eu infundi na outra parte. Então já tem acórdãos também dizendo isso. Olha, ação de exigir contas... Perdão, a gente ainda tem o lapso de utilizar a nomenclatura antiga, né, de prestação de contas. A ação de exigir contas, ela poderia ser exercida desde que você não tivesse comportamento contraditório. Outro exemplo, eu assino com você um acordo de cotistas e coloco ali uma cláusula compromissória, mas um sócio não assina. Só que o que ele faz? Ele cumpre o acordo na sua integralidade, faz os aportes necessários e na hora de se levar a discussão para uma arbitragem, ele diz, mas eu não assinei. Mas ele cumpriu com tudo aquilo que estava no acordo. E aí ele tira o argumento de que não assinou. Esse comportamento, ele não é coerente. É como se ele tivesse perdido o direito de arguir a inexistência pela falta de assinatura. Então, é uma renúncia tácita
e, por outro lado, surge um direito aos demais acionistas e à companhia, ou enfim, à empresa, de exigir que se vá para a arbitragem. Então, Supressio e o reverso da moeda, Surrexio. Muito bem. Existe uma controvérsia acerca da possibilidade de se aplicar os dois conceitos para contratos empresariais também. Então, alguns dizem que eles se aplicariam, né, somente aos contratos existenciais, e outros dizem que eles se aplicariam também aos contratos empresariais, onde existe uma clara finalidade para se aferir lucro, etc., né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Gilberto? A gente poderia aplicar, em tese, a ambos os tipos de contrato ou somente aos contratos existenciais? Eu acho que a gente tem que pensar sobre dois prismas, Marcelo. Primeiro prisma, a liberdade econômica, ela permite que no ambiente empresarial aquela palavra empenhada seja levada de uma maneira um pouco mais rígida e que a intervenção do judiciário seja menor para permitir, né, que as sociedades atinjam o seu desiderato de acordo com aquele ambiente que parece equilibrado. Uhum. Segundo ponto, a boa-fé objetiva atua até que medida nesses contratos? Ou ela não existe? Ela existe. É o princípio mais importante do direito privado e o princípio notável dos direitos contratuais. Então, me parece muito difícil se sustentar de uma maneira cravada que não se pode falar na aplicação da Supressio e da Surrexio nos contratos empresariais, por uma razão muito simples. São vertentes da boa-fé, são subprincípios da boa-fé, são aspectos parcelares. A jurisprudência gosta de usar essa expressão, né? Então, se você diz que não é possível, então eu também vou dizer que não é possível venire contra factum próprio, que é o comportamento contraditório. Quer dizer, o acionista diz uma coisa, ele vota de uma maneira, no dia seguinte ele acorda e diz, eu pensei melhor. Não, esse arrependimento não é viável. Quer dizer, então, nós não podemos depurar a boa-fé e dizer isso aqui vai, isso aqui não vai. A boa-fé, ela implica um conjunto de condutas coerentes, probas, que tem em mira o quê? Agir de uma maneira tal que não se criem expectativas frustradas na outra parte e se ajude ela a exercer os direitos. É por isso que você tem os deveres laterais, transparência, informação, né, cooperação. Então, eu acho muito difícil se afirmar sem mais nem menos que a boa-fé na vertente da Supressio e Surrexio não se aplicaria nesse ambiente empresarial. Existe toda uma controvérsia a respeito disso, porque às vezes a gente sabe que no ambiente empresarial, principalmente em empresas que passam dificuldade, elas conseguem, por exemplo, um abatimento de multa, não aplicação de correção monetária, ou que uma determinada obrigação contratual ela acabe não sendo exigida plenamente, né? Isso seria feito em prol do devedor, né? Só que, de repente, um comportamento reiterado a respeito disso, ele pode levar a uma interpretação de que aquilo foi realmente extirpado do contrato de vez por meio da Supressio, né? Só que, às vezes, aquilo foi feito com a intenção de ter um lapso temporal pré-determinado, mesmo que não seja claro qual seria, mas, por exemplo, enquanto a empresa está em dificuldade, né? Se a gente aplica plenamente esse tipo de dispositivo num contrato empresarial, pode ser que aí caia numa armadilha, vire uma verdadeira, como se fala aí no mercado, uma casca de banana, né? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Ó, me ocorre aqui o seguinte, imagina só, a gente combina de não distribuir dividendos. Por exemplo. Tá bom? Então tá ali, fazemos um acordo de acionistas e não são distribuídos dividendos por tais e quais razões. De repente, um acionista convence o outro, que convence o outro, que convence o outro, uma SA fechada, familiar. Vamos distribuir uma parte, só uma pequena parte, até tal limite? Tá bom, e começa a distribuir dividendos. E assim vai ao longo, não sei de quanto tempo, de meses, ou até uma próxima revisão desse entendimento, paulatinamente vão distribuindo dividendos. E num dado momento, um outro acionista acorda e diz, peraí, está escrito aqui que a gente não vai distribuir. Então, a partir de agora, não tem mais. O que é razoável supor? Que aquela distribuição estava sendo feita em desfavor da companhia? Até que ponto isso é verdadeiro? Vamos analisar. Ou não. Ou é um comportamento que pode continuar. Então, o que a gente percebe no direito privado, Marcelo, é que o comportamento fala muito alto. Mais importante do que o papel é a intenção. Tem uma regra no Código Civil. Os negócios têm que ser interpretados de acordo com a intenção. Né? Então, pela órbita do direito civil, é difícil você negar a influência do comportamento. Outro exemplo. Se um contrato estabelece que eu deva pagar você no teu domicílio, não é?
imagine 10 parcelas de uma obrigação qualquer, não importa. E eu faço isso até a segunda. E da terceira em diante, você vem tomar café na minha casa e ali você recebe todo mês. E na nona você diz, olha, quer saber, eu não vou mais. Ele é corintiano, eu sou palmeirense, eu não quero falar com ele. E você espera que na nona e na 10ª eu vá pagar nos termos do que está no contrato. Você acha isso razoável? Não violaria a expectativa que foi criada em razão do meu e do teu comportamento? Tem um artigo no Código Civil que diz exatamente isso. Agora, vamos retomar a questão do dividendo, por exemplo, né? Porque nem todo acionista tem direito a voto. Por exemplo, a gente pode ter uma ação preferencial sem direito a voto. Mas, por outro lado, o artigo 109 da Lei das SA coloca como um direito essencial do acionista, né, participar dos lucros da empresa. É comum que nem todo o lucro seja distribuído, até porque toda sociedade anônima, ou toda sociedade empresária, vamos assim dizer, ela deveria guardar um pouco do seu dinheiro para eventualidades futuras, uma crise econômica, um aumento na taxa de juros, que ela vai ter um aumento na despesa de juros. Então, ela acaba fazendo reservas que são vistas, chamadas de reservas estatutárias. Então, já é comum que nem todo o lucro seja distribuído, né? Mas aí no acordo de acionista a gente coloca uma cláusula que, em tese, ela fere um direito essencial do acionista, né? Aí talvez a gente tenha um problema até maior, né? Porque, quer dizer, a gente teria uma supressão de um direito, mas que o direito é visto como essencial, né? Será que seria justo a gente suprimir esse direito que é visto como essencial na lei das SA? Você entendeu o problema? E são questões bastante complexas e que talvez a gente não tenha uma resposta única, mas são questões que fazem a gente pensar bastante, né? Mas se a gente for pensar, Marcelo, a solução ela é mais simples. Porque o ponto nodal é o comportamento. Não é a gravidade do direito, é o comportamento. Então, por mais que essa reserva seja importante, por mais que os dividendos possam ou não possam ser distribuídos, qual é o comportamento daqueles que comandam ou daqueles que fariam jus? É por aí que o direito vai. O ponto fundamental é, eu criei legítimas expectativas. Né? Se eu criei, eu tenho que analisar se aquele teu direito subsiste. Se ele não subsistir, você perde e eu ganho. Aqui surge a surrexo em razão dessa perda, né? É claro que no ambiente administrativo, no ambiente empresarial, existe um granus salus. Eu me lembro que, assim que eu me formei, em 94, 95, eu resolvi tocar uma ação contra o poder público, alegando a suprécio. Era uma empresa que funcionava sem alvará há 25 anos. E eu aleguei. Em primeira instância ganhei, em segunda perdi clamorosamente, né? Olha, aqui a gente está no outro ambiente, senhor civilista. No ambiente do direito administrativo não é bem assim. Eu entendi, eu me conformei, estudei um pouco mais esse assunto e cheguei à conclusão que, pelo menos no ambiente do direito privado, é muito difícil um comportamento reiterado não produzir a perda de um direito quando, ao longo do tempo, existe uma inércia qualificada. Então, acho que esses são os pontos em razão dos quais nós temos que raciocinar. Uma inércia qualificada que, na outra ponta, cria uma expectativa de que eu não vou agir daquela maneira. Para aquela outra parte ou para aquele outro grupo, se a gente tiver num contrato multilateral, existe uma firme expectativa. Não é pelo prazo, mas é porque assim tem sido. E o direito precisa reagir a isso. Claro, e a gente sabe que esse é um instituto que não está previsto claramente, expressamente, por exemplo, no Código Civil ou de maneira mais ampla na legislação brasileira, mas a gente sabe que são conceitos que vêm sendo aplicados reiteradamente pelo Poder Judiciário, né? Você consegue delinear mais ou menos a quantas anda a jurisprudência? Se ela tem privilegiado e se existe algum limite, alguma perspectiva? A gente sabe que não está previsto na lei, não existe uma perspectiva temporal clara, mas como que a jurisprudência vem modulando isso? Quer dizer, então, pensando numa relação empresarial, até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu posso deixar de exigir um direito? Ou eu posso fazer determinada prática? E a partir de qual momento aquilo vai ser visto como uma alteração tácita pelo comportamento de um contrato que eu tenho celebrado, que fala o oposto daquilo que eu venho praticando? A boa-fé tem 3 funções. Ela integra e ajuda na interpretação de direitos, entenda-se, contratos, cláusulas. Ela cria e ela limita. É nessa última que a gente inclui a suprécio e a surrexo. Ela limita o exercício de direitos porque não se pode admitir uma posição jurídica contraditória a um comportamento, né? O que eu vejo na jurisprudência? As câmaras de direito empresarial, estou falando do TJ, mas isso reverbera no STJ também. Elas têm prestado atenção, sim.
É óbvio que as demandas que chegam ali não são genuinamente empresariais. A gente tem um pouco de direito privado ali num ambiente empresarial, mas que não seriam... Né, a gente não está falando no âmbito societário apenas, né? Claro. Os temas que tocam esses órgãos colegiados são mais amplos. Mas a gente percebe sim que ali é um ambiente mais favorável a essa discussão. E que vai desde questões ligadas a planos de saúde, até questões ligadas a sociedades empresárias, em vários âmbitos. Ação de exigir contas, acordo de cotistas ou de acionistas, tem no âmbito condominial, tem no âmbito das operadoras, vai também da capacidade de articular esses institutos do advogado, né? À primeira vista parece um susto, né? Mas está previsto no contrato que assim seja, que assim não seja. Muito bem, mas assim não tem sido, e se não tem sido, eu tenho que analisar se assim não tem sido de uma forma que cria expectativas na outra parte ou não. É muito sensível, e o que eu recomendo é que, mesmo nesse ambiente empresarial, as partes prestem atenção nisso. O papel não garante mais. Aquilo que os franceses diziam, né, que o contrato faz lei entre as partes, que de certa maneira acabou sendo espargido entre nós, não é bem assim. Hoje em dia, a probidade de conduta, a lealdade e as expectativas criadas falam muito mais alto. Existe um ditado em inglês que fala "No good deed goes unpunished", né? Nenhuma boa ação vai sem punição, né? E me parece que, às vezes, isso se aplicaria à questão, né, da aplicabilidade, principalmente da suprécio, né? Ou seja, eu deixo de exercer um direito contratual para tentar ajudar a outra parte, né? Mas aí eu acabo sendo surpreendido de maneira negativa, que eu tento exercer aquele contrato, porque eu vejo que a outra parte pode abusar também, né? Então, por uma supressão do direito, né, em decorrente da não utilização, eu posso acabar tendo uma ingrata surpresa e falar, olha, o direito não existe mais, né? E a gente sabe que no mundo empresarial isso acaba gerando uma certa instabilidade nas relações jurídicas e pode levar até uma consequência negativa para a minha expectativa também, né? Tentei ajudar e ainda me dei mal por conta disso, né? O que você aconselharia para evitar, então, uma aplicação da suprécio, né, numa relação que a gente precisaria olhar muitas vezes para o contrato, e a gente sabe que o contrato, às vezes, ele não vai ser mais suficiente para lidar com tudo isso, né? Você, então, como um advogado que aconselha empresas, o que você faria nesse sentido para não colocar o seu cliente numa posição de risco? 2 coisas. Reveja os contratos e mantenha-se ativo naquilo que possa gerar algum risco. O que eu quero dizer? Apesar de existir um prazo para uma tomada de providência, né, não deixe o prazo passar por um tempo considerável sem se pronunciar, sem eventualmente notificar, chamar para conversar. Porque aquela cláusula de estilo que todos nós conhecemos, né, que não produzirão efeitos, não produzirá efeito nenhum tipo de concessão, não implicará inovação, tolerância, que qualquer tolerância de qualquer das partes não produzirá nenhum efeito. Essa cláusula de estilo não vale nada, porque a partir do momento em que a gente reconhece o poder desse aspecto parcelar da boa-fé, que é a suprécio e surrexio, né, isso não vale mais nada. Então, não só rever contratos, mas entender que, se ali pode existir um aspecto preocupante, tome uma providência, né? Eu acho que é por aí. Porque senão a parte que teria um direito a ser exercido, que reiteradamente não é exercido, ela acaba tendo uma dificuldade de exercer esse direito no futuro. Porque a nossa visão muito arraigada, assim, é de que, bom, estou no prazo. Estou no prazo, eu vou notificar, ou então o direito não decaiu. Não é mais assim só. Então, acho que isso exige uma atenção muito maior dos gestores em diálogo com o jurídico, né? Acho que é por aí. Bom, Gilberto, muito obrigado pelo episódio de hoje. É um assunto que ele é bastante controverso, ele é um assunto bastante extenso, mas que muitas vezes o advogado empresarialista não tem noção de que existe essa possibilidade, né, de suprimir um direito ou fazer emergir um direito pelo comportamento da própria parte.
Então, né, os ouvintes precisam se atentar para isso, né, no dia a dia da prática empresarial e no dia a dia da prática da advocacia, né? Então, acho que esse episódio aqui serve como um alerta para entender que o comportamento ele vai delinear o próprio conteúdo do contrato. Então, agradeço a sua presença aqui e nos veremos em episódios no futuro também para a gente poder continuar a nossa discussão de questões empresariais aqui. Ótimo, é um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo episódio.